Bem-vindos, bem-vindas ao momento de reflexão do Prosebem. Hoje, através do estudo do NEP Bezerra de Menezes, o NEP é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, e estamos estudando atualmente o Evangelho de Lucas. Estamos quase concluindo, vamos concluir na noite de hoje, com a última perícope desse capítulo 2, para depois iniciarmos o capítulo 3 e assim damos continuidade ao nosso estudo. Então, eu vou começar a ler, o nosso estudo será do versículo 44 até o 52, mas eu vou ler toda a perícope para poder ficar mais clara o entendimento. Versículo 41. Ora, seus genitores dirigiam-se a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Porém, terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que o soubessem seus genitores. Todavia, supondo que ele estivesse na caravana de viajores, percorreram um caminho de um dia e novamente o procuraram entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, regressaram a Jerusalém, procurando-o novamente. Então, eu vou dar uma explicação sobre esses versículos e depois a gente continua e eu vou lendo os restantes dos versículos. Membros de famílias inteiras frequentemente viajavam juntos. Essa situação pode ter contribuído para que os pais de Jesus não tivessem notado a sua ausência até o anoitecer no acampamento. A festa de Páscoa durou 7 dias. Jesus teve, evidentemente, uma considerável liberdade durante esses dias. Ele deve ter conhecido os planos da viagem de volta. Então, seus pais supuseram que ele tivesse em algum lugar no meio da multidão de pessoas, que juntamente com eles estavam voltando para casa. Duas coisas poderiam justificar essa liberdade que ele teve. A primeira é o fato de que os meninos, como também as meninas na Palestina, naquela época, então, são muito mais maduros aos 12 anos de idade do que no Ocidente. A segunda é a confiança que José e Maria indubitavelmente depositavam nele e no seu julgamento. A confiança deles era suficientemente grande para permitir que viajassem um dia inteiro antes de se preocuparem, porque eles estavam assim bem tranquilos, porque estavam todos praticamente em família. Eles reuniam a família para ir para essa festa. Versículo 43. Decorridos 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Então, aí a gente tem 3 dias. O número 3, em hebraico, funciona como um símbolo de plenitude, perfeição e completude. E é associado a várias referências bíblicas e crenças espirituais, representando a união de forças opostas e a harmonia entre o divino e o humano. O primeiro dia foi gasto na saída de Jerusalém, antes de perceberem a ausência de Jesus. No segundo dia, voltaram, chegando a Jerusalém no fim do dia. No dia seguinte, o terceiro dia, eles o encontraram no templo. Encontraram Jesus com os doutores da lei, que eram rabinos, que hoje a gente chama de professores. Esses grupos de discussão eram comuns e talvez, algumas vezes,
os meninos pudessem ser ouvintes. Mas aqui, Jesus não era um espectador interessado, ele era um participante. Versículo 47. E todos os que o ouviam espantavam-se com sua compreensão e as suas respostas. Ele, Jesus, não estava fazendo apenas perguntas, como fazia um discípulo, mas também dando respostas como uma autoridade. Essas perguntas e respostas causavam admiração àqueles que ouviam, inclusive os rabinos, pela rara profundidade de conhecimento que revelavam. Normalmente é preciso muito conhecimento e entendimento, tanto para fazer perguntas inteligentes, quanto para fornecer respostas satisfatórias. Aos 12 anos, Jesus, Espírito Crístico, podia manifestar desenvolvimento em qualquer área de sua vida e também na sua área pessoal, inclusive em termos de consciência de sua missão e também o seu relacionamento com o Pai que a gente fala Deus. Este equilíbrio ele manteve por toda a sua vida terrena, nos servindo de modelo e guia. No capítulo 2 do Boa Nova de Humberto de Campos, percebemos essa lucidez e maturidade de Jesus, numa conversa entre Maria e Isabel sobre seus filhos, onde Maria, preocupada com o futuro de Jesus, depois do acontecido no templo, conversa com Eleazar, que era um conhecido deles e era uma pessoa influente no templo. E essa conversa era para que Eleazar intercedesse por Jesus junto aos doutores do templo. E no outro dia, Jesus pergunta a ela, a Maria, pergunta a ela, Maria, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E ela responde, tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um melhor preparo para a sua vida. E ele respondeu, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Já estou com Deus, meu Pai. Porém, deseja de nós que toda a exemplificação que seja boa, o Pai deseja isso, que toda a exemplificação de todos nós seja boa. E Jesus diz, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Nesse mesmo dia, Jesus aproximou-se de José, seu pai terreno, e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos na carpintaria de José, onde ele trabalhava com ânimo e alegria. No versículo 48, ao vê-lo, surpreenderam-se e sua mãe lhe perguntou, filho, por que agiste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Maria e José ficaram espantados com todo o conjunto de circunstância que rodeava Jesus naquele momento. Maria, aqui, revela frustração e preocupação materna. Ela estava cansada e confusa, e ao mesmo tempo atônita com a sabedoria de Jesus e desconcertada com a situação. Ela estava diante de mais um mistério na vida desta criança incomum e maravilhosa. No versículo 49, ele lhes respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu Pai? Esse Pai aí com letra maiúscula se referindo a Deus. Jesus respondeu a uma pergunta com outra pergunta. E ele reagiu ao assombro de Maria com seu próprio assombro.
A resposta de Jesus é como se dissesse: vocês não sabiam que é necessário que eu esteja entre os assuntos do meu Pai? Alguns pensam que Jesus parece ter suposto que a sua mãe entendia a sua missão melhor do que na realidade entendia. Observamos o contraste entre o teu pai e eu, de Maria, e a frase está nas coisas do meu pai, de Jesus. Maria pensava que ele não havia tido consideração com seus pais. E Jesus indica que ele tinha uma responsabilidade maior para com o pai maior. Mas a surpresa de Maria, com a aparente falta de consideração, mostra o quanto a sua obediência e consideração tinham sido fielmente dedicadas a eles até este ponto. A situação também prova que a infância de Jesus tinha sido natural e normal, e não tinha sido marcada por indicações frequentes de talentos sobrenaturais. No versículo 50, eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. A pergunta de Jesus, que é relativamente clara para nós hoje, que temos uma vaga noção do que seja um espírito crístico, só serviu para desconcertar Maria ainda mais. Talvez Maria não tenha entendido o uso que Jesus fez da palavra Pai como uma referência a Deus. Mesmo que ela tenha entendido, é muito provável que os demais que estavam ali presentes também não tivessem entendido. Não devemos culpar Maria por não compreender seu filho em sua missão messiânica, porque era necessária esta falta de compreensão, já que ele deveria levar uma vida humana normal. Sabemos que Maria era um espírito elevado, mas quando reencarnamos aqui na Terra, temos essa bênção do esquecimento. Então, natural que ela tenha tido esse esquecimento. Mas Jesus, como espírito crístico, ele tinha todo o conhecimento. Ele não tinha o esquecimento por ser justamente um espírito crístico. Se ela, Maria, tivesse percebido inteiramente a missão divina de Jesus, tal conhecimento poderia ter interferido em sua maneira de tratá-lo. Teria transformado uma mãe em uma adoradora. No versículo 51, então desceu com eles, indo para Nazaré e submetendo-se a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Aqui nesse desceu com ele, nos leva a pensar que ele, Jesus, desceu do patamar de missionário divino para o de homem terreno. Mas isso não acontece com Jesus. Ele sempre mantém a comunhão indescritível com o Pai. Maria e José, sim, podia ter acontecido isso, mas Jesus não. Depois desse episódio no templo, no qual foi visto, pelo menos superficialmente, a grande missão de Jesus, ele reassumiu a sua posição de filho obediente. A vontade do Pai, Deus, era que o seu filho percorresse o mesmo caminho daqueles que ele veio salvar. Maria guardava as coisas que não conseguia entender, para posteriormente dedicar-lhe mais pensamentos e orações. Ela era suficientemente paciente para esperar por um entendimento mais claro e bastante interessada para não permitir que esses assuntos saíssem da sua mente. Nessa perícope, temos a consciência de Jesus da filiação, tanto da filiação com o Pai maior, com Deus, quanto da sua filiação terrena. O doce dever das obrigações filiais.
a aceitação mansa das tarefas mais humildes quando se torna sujeito aos pais terrenos. No versículo 52, Jesus progredia em sabedoria, em estatura e graça, junto a Deus e aos homens. Com a sua trajetória terrena, Jesus demonstra o desenvolvimento normal do homem completo, intelectual, físico, espiritual e social. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Agradeço a todos a participação e até a próxima oportunidade.